Olá, o programa desta terça-feira vem com muita informação sobre política regional, não é mesmo, Éder? É isso, porque a política é que gera, né, e que movimenta todas as cidades da região. Política é como se fosse o arroz e feijão do dia. Com certeza, ainda mais quando vem informações de bastidores e, é claro, também as informações oficiais. E vamos começar falando sobre a cidade de Pindamonhangaba, porque na cidade as sessões de Câmara têm dado o que falar, principalmente sobre o desafeto entre um líder comunitário e o ex-presidente da Câmara, que pode render, então, apostas no mercado político, não é? A desavença é entre o Carlos de Moura, o popular Magrão, Sim, que tem sua base eleitoral no bairro, no distrito de Moreira César, e o líder comunitário do Bombaça, que é o Dito Bala, e que já articula um grupo com ele para protestar contra o mandato do Magrão. Segundo informações, por conta de indiferença, no período em que, no primeiro biênio em que o Magrão foi presidente da Câmara de Pindamonhangaba, com todas as dificuldades que os líderes encontravam para se comunicar com os vereadores, para ter acesso à Câmara Municipal, não digo somente nos dias de sessão, porque lá tem o plenário, existe assistência que é aberta ao público, afinal de contas lá é casa do povo, mas no cotidiano da Câmara, às vezes isso aí criou uma indisposição, e essa indisposição começou a render manifestações pacíficas na assistência da Câmara. O vereador, o líder comunitário de Tubala, ele arrumou uma maneira bem-humorada de protestar, né? Ele já levou bananas na sessão de Câmara, né? Porque ele quis simbolizar com isso que os vereadores estavam feitos bananas. Quando algumas 6 comissão especial de investigação, de inquérito, conforme o regimento, conforme a cidade, começou a fazer aniversário, ele levou um bolo para que fosse homenageado, tinha SEI contra o IPTU, SEI contra o IPTU era SEI para tudo, complementar, né? Era SEI para tudo e não virava nada. Então ele levou um bolo para protestar. Já levou um pato, a figura de um pato. Bateu o recorde quando ele levou uma urna funerária, o popular caixão de defunto, né? Ele entrou com um caixão dentro da Câmara e simbolizou o velório dos atuais vereadores. E aquilo foi irritando o Magrão, que não teve o jogo de cintura necessário, e por mais que os experientes da Câmara dessem um toque, como o Felipe César hoje, que é o presidente da Câmara, que já tem um tom ameno, já é mais vivido, experimentado, como também o Jânio Lerário e outros deram-se uma apaziguada, mas o Magrão se desentendeu. E na última sessão, não a de ontem, mas a da semana passada, o Magrão acabou se desentendendo até com um vereador, com um colega que é o Ronaldo Pipas, que dado ao movimento agora com faixas e dizeres, né, cartazes, quando o Magrão vai para a tribuna, eles se posicionam atrás do Magrão, e a câmera de frente para a Câmara, escrito fora Magrão, essas coisas todas. Aí o Ronaldo Pipas foi dar um conselho para o Magrão tentar fumar um cachimbo da paz, resolver, porque em política tudo se entende, né? É claro que dependendo da cidade, do modus operandi. Lá em Pinda, por exemplo, se entende com o diálogo. Sim. Mas o Magrão perdeu a linha com o próprio colega de casa. E aí danificou tudo. E nessa semana, então, mais uma vez, o líder do Bombaça, o Dito Bala, depois de ter recebido, inclusive há 15 dias atrás, uma intimação para comparecer à delegacia, porque o Magrão registrou um boletim de ocorrência, um inquérito policial contra o líder comunitário, ele fez camiseta, e o pessoal está querendo, já estão comprando camisetas, né? Fora Magrão. Além de tudo, o Magrão também passa um momento delicado no bairro dele, no distrito de Moreira César. Ele não está podendo comer a mesma picanha com os moradores, os eleitores, porque enxerga nele uma atuação muito fraca, muito lenta, perto da necessidade do bairro. Perdendo representatividade. Perdendo, então. E outra coisa, ele perdeu também acesso ao gabinete do prefeito Israel Domingos, porque, como presidente da Câmara, ele não conseguiu fazer uma política de intermediação entre os vereadores e o gabinete, nem dele com o gabinete. Então, hoje fica difícil o vereador ter acesso ao prefeito para poder pedir alguma coisa assim, de emergência para o bairro. Então ficou complicada a situação do Magrão. Inclusive tem apostas no mercado, né? Até o comentário pastelaria final. No mercado, pelas esquinas da cidade, o povo já está apostando no que vai dar nisso. E sempre a população, quando pega bronca,
vê o pior pela frente. Com certeza. E por falar em pior, vai e vem, em Lorena, uma discussão lá de 2017 volta então a ser polêmica na cidade, que é sobre a carga tributária da Unimed e que pelo jeito, né, pode então terminar em uma ação no Ministério Público. Na verdade, em 2007, em 2017, a Prefeitura readequou todos os planos de saúde dentro de um patamar de um certo percentual do ISSQN, Imposto de Serviço sobre QN, sobre qualquer natureza, né? E entrou o Unimed, como entrou outros planos de saúde, Sul América, essas coisas, tudo taxado perto por volta de 5%. Na época, a Câmara protestou. A Câmara, bem entendido, a oposição. Vereadores interessados no bem-estar econômico da Unimed, até porque, segundo informações, coisas de interesses comuns, né, entre os vereadores da oposição, parentes, funcionabilidade do hospital, e sempre com aquele discurso que eles temiam que a Unimed pudesse fechar suas portas aqui na cidade de Lorena. Lembrando que a Unimed, ela não tem uma política social na cidade a não ser atender os seus conveniados, porque se a pessoa chegar ali sem um plano de saúde, sem dinheiro, não é atendido no mega hospital da Unimed, que hoje tem todo o empenho da classe médica para poder ser um dos melhores hospitais da cidade. Sim. Né? E também o plano de saúde. Não ou tem até mesmo sem a própria identificação. Não tem já aconteceu atendimento. fatos de cair então fica rede. difícil, às vezes, a prefeitura abaixar a bola e, de repente, criar uma situação até que justificasse, olha, eles vão ter uma redução no imposto, como contrapartida, eles vão atender, vamos supor, 100, 200 pessoas carentes por mês, né? Não tem essa política. Mas, por outro lado, tem os vereadores que fizeram a maior polêmica em 2017 e voltaram em cena agora, sendo que começa a se pagar os tributos de 2017 agora para 2018, né? Aliás, de 2018 para 2019, onde sumariamente a primeira ano de pagamento dos impostos no novo patamar de percentual seria pago agora em 2019. Mas o vereador Elcio Vieira Júnior orquestrou com a oposição um projeto em regime de urgência, até para poder dar no vencimento, né? E tentou aprovar a redução desse imposto. Teve uma polêmica na sessão da semana passada, retrasada, antes do Carnaval, e retomou na sessão de ontem. Inclusive o Bruno Camargo, o vereador Bruno Camargo, ele questionou que parece então que ele nunca tinha visto isso no regimento. Começar uma sessão numa semana, foi prejudicada a votação por falta de um vereador, e de repente começa 15 dias depois, retomando a sessão. Da onde parou? A votação. Então, só no regimento do Elcinho Vieira, que eles conseguiram por manobra de voto e uma guerra de regimentos internos, a gente não sabe mais quantos regimentos tem e quais são os válidos no legislativo, quer dizer, saber a gente sabe, mas parece que tem outros tem lá, o legal, né? E de repente questionaram o Bruno, e o Bruno teve que ficar quieto, porque foi praticamente um grito solitário, que pese a defesa do líder do prefeito, o vereador Marcos da Cochoaria, o Marquinhos da Cochoaria, e também o vereador Kleber Maravilha, que teve uma entrada muito positiva a favor da coerência. Mas parece que eles venceram na Câmara. E o prefeito agora resta entrar no Ministério Público, porque senão dá dispensa de receita. E isso aí pode tornar o prefeito amanhã depois inelegível. Todos sabem que o prefeito Fábio Marcondes termina o seu mandato em 2020, mas em 2024 ele pode ser prefeito novamente, ele pode ser candidato. Então, de repente, ele não pode permitir que alguma coisa paire ou venha impedir o seu acesso político, até porque ele tem idade para isso, né? Ele tem expectativa de vida para isso. E saúde política também. Não tenha dúvida. Então, essa é a polêmica que deve terminar no Ministério Público, né? E a Unimed começa a festejar, mas festeja uma festa meia boca, porque já está vindo também indícios de que a Prefeitura está cobrando dívidas de quase 4 milhões em tributos atrasados, que a Unimed parece que esqueceu os pagamentos, ou se perdeu nos pagamentos, coisas desse nível, né? Nós estamos falando em termos de bastidores políticos. É claro que mais detalhes nas páginas do Jornal Atos, na nossa edição impressa, com o passar dos dias, quando isso tudo se apurar e virar fato, aquilo que começou a ser movimentado nos bastidores. Porque a coisa é assim, primeiro começa-se nos bastidores, depois cria-se fato.
Com certeza. E para a gente fechar o programa desta terça-feira, então, vamos falar de Guaratinguetá, porque tem discussão, né, Éder, na cidade, sobre uma regulamentação de dívida, então, com o erário público. Como que é a situação? O prefeito Marcos Oliva, ele pediu uma reunião hoje com os vereadores, através do seu líder, o João Pita, que é o seu líder na Câmara, que, aliás, tinha até pedido afastamento da liderança, mas o prefeito oficiou a Câmara através de um documento do gabinete pedindo para que ele retome a liderança e continuasse líder do prefeito. Então, ele está reunindo os vereadores hoje para falar algo que chama-se remissão de dívidas. Não é muito conhecido nos municípios, porque nenhum prefeito gosta de mexer com isso. O que seria isso, então, na prática? Cidade de Guaratinguetá tem essa prática. Essa prática, a remissão de dívidas, significa, por exemplo, quando o prefeito tem condição de dar desconto, fazer concessões em tributos. Por exemplo, o prefeito vai numa solenidade, encontra alguém e fala: olha, prefeito, minha carga de IPTU está assim, eu não tenho isso, tem como o senhor me dar um desconto? Existe essa expectativa em que o prefeito pode, de repente, dar uma concessão desse imposto, só que está sem regulamentação. O que o prefeito Marcos Oliva gostaria que fosse feito seria a regulamentação da remissão de dívida, dessa possibilidade que o prefeito tem, em algumas áreas, não todas, arbitrar aí descontos. Ele quer que seja segundo a lei, até porque ele não quer problema com o Ministério Público, ele não quer também nada que manche a sua reputação, porque ele está lá para fazer direito. Existem umas classes, por exemplo, que têm direito a essa remissão de dívida, né? Por exemplo, a classe expedicionária, aquele pessoal que serviu na guerra, aquelas coisas, tem por decreto federal, alguma coisa assim nesse sentido, que eles têm direito. Também, por exemplo, um exemplo chulo para a gente não perder muito tempo, mas moradores de baixa renda que têm apenas um imóvel e que tenha rendimento apenas em torno de uma questão salarial que seria a mínima, a soma assim não daria... Isso tudo comprovado também, claro, com documentações. O que o prefeito quer que seja via alguma coisa chamada lei, que tenha um decreto. Então, o prefeito pediu para conversar com os vereadores, porque esse projeto deve chegar para ser discutido e votado na semana que vem, e ele não tem como praxe pegar os vereadores de surpresa. Ele gosta primeiro, quando é assuntos assim delicados, consultar até os vereadores da oposição, que tanto criticam, né? Mas ele tem esse perfil, esse viés, e ele começou a abrir essa jogada, essa roda de negociações para poder discutir esse projeto. Lembrando que pela mesma via está chegando aí o plano diretor para ser discutido e outros projetos assim de natureza importante que pode gerar polêmica. Agora, uma boa notícia para Guaratinguetá. Tem boa notícia, então? Tem boa notícia. Que Nós setor? estamos num assunto possuído da aeronáutica. Opa, o que a aeronáutica vai trazer para a cidade de Guaratinguetá aquele centro de controle de tráfego aéreo de todo o Sudeste e região Sul. Vai passar a ser operado na cidade de Guaratinguetá através da Escola de Especialista da Aeronáutica. E por conta disso, toda essa condição para poder se adaptar, vai gerar um investimento na cidade de Guaratinguetá, assim, de uma grande monta. Amanhã, por exemplo, o prefeito Marcos Oliva, o seu secretário de administração, Miguel Sampaio, o vereador João Pita, o presidente da Câmara, o vereador Celão, eles estarão com o brigadeiro da aeronáutica discutindo esses investimentos e qual a contrapartida da prefeitura em termos de facilitar essa nova adaptação desse equipamento de ponta que vai ser instalado na cidade de Guaratinguetá, lá na chamada aeronáutica, onde eles vão controlar todo o tráfego aéreo da região sudeste e a região sul. E, posteriormente, no segundo plano desses investimentos, virão equipamentos que vai permitir de Guaratinguetá se controlar o tráfego aéreo de todo o país, da região norte e nordeste também. Uma supervalorização. Boa notícia, até porque vai abrir novas disciplinas dentro da escola de aeronáutica, vai movimentar mais a cidade, vai trazer mais alunos. Sim. De repente, a gente está vendo Guaratinguetá crescendo aí a passos largos com essa feliz oportunidade de ter a aeronáutica dentro do seu território municipal. Crescendo ainda mais, então, Guaratinguetá.
Nós ficamos por aqui. Essas e outras notícias você sempre acompanha no nosso site, jornalatos.net. E um recadinho para você, mande um WhatsApp pra gente, mande um oi. O número é 98816-1600 e acompanhe toda a nossa programação e também as nossas edições online do Jornal Atos. E não esquecendo que sempre, de segunda a sextas-feiras, da meio-dia a 1, você tem um Atos no rádio. Com um novo horário. Com meio-dia a 1 da tarde. É isso.